E eu não posso te deixar embora sem a gente falar do Assef, né? Ele vai prestar depoimento amanhã para a Polícia Federal e reuniu um grupo de assessoria dele com 48 horas de antecedência para fazer uma preparação para esse depoimento, né? E parece não, ele não chamou o advogado da família para essa preparação, que é o Assef. Dispensou o Assef, e aí todo mundo ficou nessa de será que eles estão cortados? Será que ficou aquela coisa no ar de uma apreensão dos 4 celulares, né? Sendo que um era exclusivo de uso para o Bolsonaro. Eu particularmente achei muito curioso ele ficar de fora desse preparo. E aí eu quero, antes de você falar sobre isso, eu quero mostrar, Paty, o vídeo do Flávio Bolsonaro falando sobre esse tema. Que ele fez. Fala pessoal, tá todo mundo acompanhando a perseguição sem precedentes que Jair Bolsonaro tem sofrido e que parte da mídia, dia sim dia também, alimenta ilações e mentiras sobre a minha família e o seu entorno, no único intuito de atacar nossa reputação. Eu imagino como é que não ficam loucos quando veem que a popularidade de Bolsonaro só cresce, como foi provado agora na festa do Peão de Barretos, em São Paulo, onde Bolsonaro foi ovacionado por uma multidão. Eu quero desmentir a jornalista Andréa Sadi, com todo respeito, da Globo, que fez hoje uma matéria sem pé nem cabeça sobre o meu advogado Frederico Assef, que também é advogado de Jair Bolsonaro desde 2014. Ela tem meu telefone e com a simples ligação, ela ouviria de mim que não procedia a informação dela sobre o nosso advogado. Eu confio 100% na capacidade e na lealdade do Assef e não tenho absolutamente nada, nenhuma razão para me preocupar com ele. Muito pelo contrário, sempre deu demonstrações e provas da sua competência e da sua lealdade. Não vamos desistir do nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. O que dizer, Hans? O que dizer? Alice, veja que coisa interessante. É um depoimento que ele afirma que conta com a lealdade, mas fica parecendo também um recado, né? Soa muito como um recado. Olhe, seja leal, porque nós ainda temos poder. Nós temos seja leal. Não seja caixa preta, né? Não seja caixa preta, não vá abrir o bico. Por quê? Porque eu quero só lembrar a nossa audiência do My News que, como o Flávio Bolsonaro nesse vídeo reconheceu e ratificou e não podia se deixar de modo, o Assef, há muitos anos, é advogado de Flávio Bolsonaro, da família, e, sobretudo, em casos de rachadinha, em casos que têm conexões com grupos milicianos. Então, causa uma estranheza muito grande que o advogado do então presidente da República e do ex-presidente da República, da família, que tem senadores, deputados federais, seja sempre ligados a episódios de milícia no Rio de Janeiro. E aqui eu quero só refrescar a nossa memória que quando uma das primeiras vezes que nós ouvimos falar do Assef foi naquela coisa do Fabrício. O Fabrício, o assessor, que depois que foi escondido, o Fabrício ficou escondido na casa do delegado do advogado, o Assef, que é o advogado da família do então presidente. Então, depois teve a morte do Adriano de Nóbrega, que foi em fevereiro de 2020, foi assassinado na Bahia, numa operação que tinham policiais militares da Bahia e tinham policiais civis do Rio de Janeiro, condições que até hoje não foram esclarecidas. Mas o que veio à tona naquela época, eu quero clarear a memória, é que a esposa do Adriano Nóbrega fez delação, uma senhora chamada Júlia Lotufo, naquela época, no início de 2020, ela fez delações premiadas, dizendo que sofreu pressão do advogado Assef, que queria que ela desse uma determinada versão sobre a morte de quem? Do marido dela, Adriano da Nóbrega, que foi assassinado na Bahia. Esse Adriano da Nóbrega é considerado um dos milicianos mais perigosos que existiam no Rio de Janeiro. Então, veja que coisa interessante. Adriano da Nóbrega é assassinado na Bahia,
era um reconhecido miliciano, e o advogado Wassef entrou em contato e entrava em contato e dialogava muito com a esposa do miliciano assassinado na Bahia. E esse Wassef, quando estava no auge desse fato, porque o Brasil tem memória curta e muitas vezes a agenda é tão alucinante que o assunto termina morrendo, mas ali nós estamos no início de 2020. O que é que acontece? O Adriano da Nóbrega é assassinado na Bahia. Nessa época, o Wassef, advogado do presidente, pressiona a Júlia, esposa do assassinado, Júlia Lotufo, a esposa do Adriano, o miliciano assassinado, querendo que ela desse uma determinada versão. E este advogado, o Wassef, tinha dado guarida ao Fabrício para que ele desse um sumiço, porque o Fabrício poderia falar coisas que poderiam comprometer o presidente da República. Ele estava envolvido com rachadinha e estava envolvido com episódios da milícia do Rio de Janeiro. Então, observe, este advogado agora continua sendo o advogado do presidente Bolsonaro. É mais do que um advogado. É um operador que faz determinados serviços que não ficariam bem que os familiares fizessem. Como esse agora, de fazer a recompra da joia que pertencia ao Estado brasileiro e que foi vendida, que foi contrabandeada pelo presidente da República no avião da FAB, no seu último dia de mandato, quando ele voou para o Rio de Janeiro, voou para Miami, voou para a Flórida, e levou essas joias, não só o Rolex, levou outras joias de elevado valor que pertenciam ao Estado brasileiro. Levou e usou o pai do Mauro Cid para vender lá. Quando isso é descoberto, o que é que acontece? A família Bolsonaro pede ao Wassef, ao advogado, ao Faz Tudo, para que ele viajasse à Flórida, fosse recomprar aquele relógio Rolex, como ele efetivamente fez. Foi lá na joalharia que estava vendendo aquele Rolex, comprou de volta para dizer que estava ajudando o Estado brasileiro a devolver. Isso depois que o Wassef tinha dito que não sabia nada de joia, depois ele disse que foi buscar a joia a pedido, que tem trocas de mensagens dele com o Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que eles combinando que o Wassef iria lá aos Estados Unidos para tentar recomprar, para aliviar a barra deles nas investigações que foram abertas depois. Então, tem a prova de que o Wassef trocou mensagens com Mauro Cid. Mauro Cid era o ajudante do presidente, não faria isso se não fosse a mando do presidente, e ele foi lá comprar e comprou. E agora, quando vai ter o depoimento do presidente, ele não participa da equipe, como se eles quisessem sinalizar que o Wassef não estaria na equipe de advogados que faz a defesa. O Wassef é mais do que advogado do ex-presidente Bolsonaro. O Wassef é o faz tudo e fez muitos serviços questionáveis que precisam ser bem esclarecidos à justiça. Então, Randy, sabe, inclusive, muito bom isso. Inclusive, o que eu achei mais curioso em tudo isso é que eles, o tempo todo, a família Bolsonaro se refere muito à lealdade do Wassef, né? A gente coloca entre aspas, porque a gente não sabe aí, né, que recado eles estão dando, mas em momento algum ninguém falou sobre a inocência dele, né? Tirar o corpo fora bonito, na minha, né, humilde opinião. Muito bem observado. Então, é preciso esperar, porque neste exato momento estão saindo informações de dentro dos depoimentos na Polícia Federal e que o Mauro Cid, o ajudante de ordens, estaria explicando circunstanciadamente à Polícia Federal o que é que ele fez para vender joias, ou seja, ele parece que na delação premiada está dando detalhes do que ele fez, que era um crime, né, que é retirar um patrimônio do Estado brasileiro, vender, e mais, com o dinheiro arrecadado, passar para o pai dele, que ocupava um cargo na Apex, que é a Agência de Exportação do Brasil, lá na Flórida. Então, o pai, que também é Mauro Leonor Cid, teria recolhido o dinheiro da venda dessas joias e passado em espécie, em dólares, para o ex-presidente Bolsonaro. Então,
tudo indica que, neste exato momento, Mauro Cid está fazendo delação premiada e contando os detalhes, o que nós em direito dizemos, fazendo um relato circunstanciado dessa operação de venda de joias do Estado brasileiro, arrecadação dos recursos em dólar e transferência desses recursos através do seu próprio pai, entregue em mãos ao presidente da República, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, resta ver se ele vai denunciar tudo, né? Tudo que aconteceu, ou ele vai fazer delações premiadas, como, por exemplo, parciais e bem manipuladas, como eu me lembro bem, aquelas delações de Antônio Palocci. Todo mundo sabe, se tornou um grande corrupto, né? Desviou recursos arrecadados na Petrobras, ele, numa devolução, ele devolveu 50 milhões. Só que ele fazia, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, fazia delações parciais, manipuladas. Ele quase que engabelou aquela turma lá de Curitiba, que na verdade depois nós vimos, né, o Dalton Dallagnol, o Sérgio Moro, nós vimos que eles tinham muita empáfia, mas eles eram tecnicamente muito fracos, além de não respeitarem a imparcialidade que uma investigação precisa ter para que tenha credibilidade e para que o direito de defesa, do contraditório e da ampla defesa seja respeitado para todos os cidadãos brasileiros, não apenas aqueles que eles gostam.